Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Catecismo da Igreja Católica. Já estamos na 150ª aula do Catecismo, a quarta parte, que é a parte que fala da oração, do impulso do coração. Estamos na página 664, com o subtítulo Elias, os profetas e a conversão do coração. É o fundamento bíblico no Antigo Testamento da oração, número 2581. Uma aula nesta manhã, que essa terceira parte, como eu disse, é uma parte também da espiritualidade, que fala da oração, como rezar, o que rezar, como obter os frutos da oração. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta manhã. Você que já está nas suas atividades, sejam de exercícios físicos, seja na atividade também profissional do seu trabalho, você que já está saindo de casa, você que está cuidando das coisas, arrumando, Onde quer que você esteja, no seu comércio já, se preparando, ou você está em oração. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O templo devia ser para o povo de Deus o lugar de sua educação à oração. Vejam que maravilha de afirmação o templo, ou seja, o espaço sagrado, seja a capelinha, vamos antes, seja o oratório, na igreja doméstica, na sua casa, Seja um nicho que tem uma imagem, nas cidades tem uma imagem, tem um nicho, seja uma capelinha, já lugar da celebração litúrgica, do encontro da comunidade, seja uma matriz, lugar do encontro paroquial, seja um santuário ou uma basílica, espaços de peregrinações, de romarias, seja um grande espaço aberto, mas um território sagrado. É este lugar que é lugar da educação para a oração. E o lugar da educação para a oração, primeiro, é o lugar do silêncio. O silêncio. Um lugar sagrado. Na arte sacra, nós dizemos que o silêncio é o primeiro lugar de Deus. É no silêncio que eu me encontro, é no silêncio que eu encontro Deus. É como se viesse antes e ao mesmo tempo estivesse à frente. E nos prepara externamente e nos prepara interiormente para a conversa com Deus, para o diálogo com Deus. Então o Catecismo, nesse parágrafo, nesse número 2581, vai colocando aquilo que eu coloquei. As peregrinações, as festas, os sacrifícios, a oferenda da tarde, o incenso, os pães da
veja, proposição, todos esses sinais da santidade e da glória de Deus, Altíssimo e tão próximo, eram apelos e caminhos da oração. Todos os elementos, sobretudo estes que nós vimos, ou que nós vemos nas liturgias, seja uma missa ferial, ou seja, missa cotidiana, missa, né, dominical, a missa solene, festiva, as memórias dos santos. Cada missa tem os seus elementos sacros. Veja, que nos convidam à oração e ao mesmo tempo nos educa. Nos educa enquanto formação, nos educa enquanto pedagogia, que é um caminho que nos conduz para sermos homens e mulheres de oração, orantes, portanto. Vamos avante, diz assim: mas o ritualismo arrastava muitas vezes o povo para um culto por demais externo. Faltava a educação da fé, a conversão do coração. Foi a missão dos profetas antes e depois do exílio, educar o povo de Deus, veja, para uma educação da fé, não um ritualismo, que são práticas externas, portanto, abominável a Deus, e que Deus disse por várias vezes, nesse contexto do Antigo Testamento: eu estou farto dos vossos sacrifícios, das vossas oferendas, ou seja, dos vossos ritualismos. Mas o rito não. O rito é diferente, né? O ritual é diferente. Tá certo? Então, até mesmo nós temos que nos educarmos para não nos comprazermos em ritualismo, mas, de fato, entendermos o rito da Santa Liturgia, da Divina Liturgia, e mergulharmos e nos deixarmos tomar por ele. 2582. Elias é o pai dos profetas. Olha o que a igreja diz, né? Elias é o pai dos profetas. Por isso que, no contexto da Nova Aliança, do Novo Testamento, portanto, né? E sobretudo ali na Transfiguração, né? Quais foram os dois que apareceram na Transfiguração, no Monte da Transfiguração? Moisés, não é? Que simboliza a lei, a Torá, os mandamentos, e Elias, que simboliza a profecia, e que o contexto aqui do Catecismo da Igreja Católica diz que ele é o pai dos profetas, da geração dos que procuram Deus, dos que buscam sua face. O que é o profeta? É aquele que busca a Deus. Quem é o profeta? Aquele que no cotidiano da sua vida, veja, nos seus negócios, na sua profissão, veja, na sua amizade, no seu cotidiano, busca a face de Deus em tudo. Já pensaram isso? Cotidianamente você viver buscando a face de Deus sem ser atropelado, sem ser, veja, atrapalhado na sua busca também pela existência, pela vida, pela sua história, pela sua sobrevivência. Em tudo que você faz ou fizer, buscar a face de Deus. Isso é extraordinário, né? Isso, a gente está entrando no caminho de santidade, veja, levemente, suavemente, e não está percebendo, naturalmente. Vamos a ver. E o contexto é justamente o contexto do Salmo 24, versículo 6. Seu nome, o Senhor é meu Deus. Anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39.
São Tiago nos remete a Elias para nos incitar à oração. A oração fervorosa do justo tem grande poder diante de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16 a 18. Eu quero repetir essa frase, que às vezes a gente esquece, né? Diante dos problemas, das dificuldades, diante das fraquezas, das crises da gente, diante das más notícias, diante da dor, do sofrimento e das perdas. A gente esquece disso aqui. Veja. A oração fervorosa dos justos tem grande poder diante de Deus. Isso é o catecismo da Igreja Católica. E quem diz isso é São Tiago, né? Como nós vimos, São Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. O número 2583. Depois de ter aprendido a misericórdia em seu retiro, a imagem da torrente de Carite, ensina a viúva de Sarepta a fé na palavra de Deus. Fé que ele confirma por sua oração insistente. Deus devolve a vida o filho da viúva. 1 Reis, capítulo 17 e versículo 7. Não é? Moisés, sendo o pai dos profetas, veja, com a sua postura, com a sua prática, portanto, com a sua missão, ele não apenas, veja, obtém de Deus as graças necessárias para a vida de outrem, não é? Mas com a sua postura, com a sua fé no Deus vivo, no Deus Altíssimo, ele ensina. Ele ensina aquela pessoa que está em desespero. Ele ensina aqueles que já dizem que não tem mais fé, não é? Que Deus não escuta. Ele vai ensinando com a fé insistente e persistente. Sim, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, né, nos ensinou a batermos. E vos será aberta. Veja, a sermos oportunos e inoportunos na fé. Vamos avante. Por ocasião do sacrifício do Monte Carmelo, prova decisiva para a fé do povo de Deus foi por sua súplica que o fogo do Senhor consumiu o holocausto. Na hora em que se apresenta a oferenda da tarde, responde-me, Senhor, responde-me. São as mesmas palavras de Elias que as liturgias orientais repetem na epiclese eucarística. Que maravilha, não é? 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 39. Né? Na liturgia, seja oriental, seja ocidental, na nossa liturgia, o missal romano, temos duas epiclese, que é a invocação ao Espírito Santo sobre as espécies ali, né, que estão sendo consagradas, do pão e o vinho, que se transformarão em corpo e sangue. Mas também sobre a Assembleia reunida, que Paulo chama de corpo místico de Cristo. Vamos avante. Por fim, retomando o caminho do deserto para o lugar em que o Deus vivo e verdadeiro se revelou ao seu povo, Elias se escondeu como Moisés na fenda do rochedo, que nós chamamos na fenda da rocha, até que passasse a presença misteriosa de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 14. Depois Êxodo 33, 19 a 23. Mesmo, veja, Elias entrando na fenda da rocha, naquela caverna lá, naquela gruta, né? E ainda não entendendo, como diz a passagem bíblica, não entendendo esse Deus que se revela na brisa suave, na suavidade, na ternura, né? Veja, não é um Deus apenas do barulho, do desespero, o Deus do trovão, do relâmpago,
o Deus dos efeitos cósmicos. Mas o Deus parece-me que, né? Quando nós pensamos que não é Ele, é Ele. Quando nós pensamos que é Ele, não é Ele. Então Deus parece que não se deixa, não é, apreender, tomar todo por suas criaturas. Não. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos constrange. E que feliz constrangimento, né? De um Deus tão grande que vem nos visitar. Mas somente na montanha da transfiguração se revelará aquela cuja face buscam o conhecimento da glória de Deus, está na face do Cristo crucificado e ressuscitado. Né? E para entendermos aqui Lucas capítulo 9, versículo de 30 a 35, depois 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Esse entendimento do Deus. Então, na transfiguração, nós entendemos o grande mistério da crucifixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 2584, o número, que diz assim: no face a face com Deus, os profetas aurem a luz e a força para a sua missão. Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus, às vezes com debate ou uma queixa. Sempre uma intercessão que guarda e prepara a intervenção, veja, do Deus Salvador, Senhor da história. Que maravilha, não é? Amós capítulo 7, versículo 2, depois versículo 5. Também Isaías, capítulo 6, versículo 5, depois versículo 8. Também Jeremias, capítulo 1, versículo 6, versículo 15. Veja. Depois versículo 15, versículo de 15 a 16. E também o versículo 20, de 7 a 18. Nós temos aqui uma lista enorme, né, de conferências bíblicas que, na verdade, fundamenta, não é, esse Deus da história, o Senhor Salvador das nossas vidas, da nossa família. Que maravilha! Por isso que eu disse que essa quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, muito desconhecida por nós católicos, é um retiro espiritual. É um bálsamo para a nossa alma. Não é? É um oásis de uma alma que está no deserto. Nós encontramos descanso. Encontramos acalento, não é? Aqui encontramos. Que maravilha! Vamos para o segundo título, que é os Salmos, Oração da Assembleia. Veja. E liturgicamente nós entendemos isso, né? Sobretudo na Assembleia Dominical, na Missa Dominical. O Salmo está entre a primeira leitura, que é sempre do Antigo Testamento, no domingo, e a segunda leitura, que é sempre do Novo Testamento, das cartas ali paulíneas, das cartas católicas, das cartas pastorais. Veja, para mergulharmos na palavra da salvação, que é o Santo Evangelho. Vamos lá, a partir de 2585, diz assim: desde Davi até a vinda do Messias, Mexerra, o ungido, Cristos, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. E o fundamento aqui é de Esdras, capítulo 9, versículos de 6 a 15, quando ela, não é, pede pelo seu povo. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de 5 livros. Os salmos ou os louvores também. Né? Salmo quer dizer obra-prima da oração do Antigo Testamento. Então, o primeiro, o salmo é a oração da igreja, não é? É a oração canônica. Oração canônica. Veja, o ofício das leituras, logo na matina, depois agora de manhã, né, as laudes,
né? Temos a Tessa, a oração das 9, temos a hora média das 12, temos a nona das 15, temos as vésperas das 5 às 6, temos a completa quando vamos dormir. 7 vezes nós nos encontramos em oração pelos salmos, a oração do salmo. E a oração litúrgica, também por excelência, a oração. Veja, e como esse número nos dá uma informação que o livro, os 150 salmos, dividido em 5 livros. Você sabia disso? Dividido em 5 livros, não é? Que são chamados também de louvores a Deus. Em todos os momentos, a igreja se levanta para louvar ao Senhor por sua bondade, sua grandeza, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? O Deus Altíssimo. Vamos para 2586. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus com a assembleia, como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Aqui eu quero fazer uma pausa para dizer que quando a igreja reza, seja no mosteiro, da forma monástica, seja no convento, da forma conventual, dos religiosos, sejam os padres, não é, diocesanos, com os seminários, seminaristas, não é, e os leigos estão agora rezando também a oração canônica. Veja, a gente não reza uma oração intimista, uma oração também da intimidade, uma oração pessoal, mas sempre é uma oração comunitária. Quando nós rezamos os salmos, as horas canônicas, rezamos sempre pelo mundo. Rezamos sempre pelo outro, não é? Por todas as situações. Todas as situações se encontram aqui. É que o mundo está passando por suas dificuldades, por suas crises, por seus problemas. Veja, nós rezamos, colocamos. Vamos avante? Refere-se aos que oram e a todos os homens, sob, não é, da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração da sua igreja. Que maravilha, não é? Oração da sua igreja. Os salmos é uma oração essencial para toda a igreja. Eu diria também para a nossa conversão, para a nossa salvação. Portanto, é um caminho autêntico de santidade. 2587. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna oração do homem. Nós rezamos com a palavra de Deus, literalmente. E o catecismo é conhecedor disso. Veja. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nelas contidas. Nós sabemos disso, né? Ad verbum, não é? No verbo de Deus, o documento que fala das Sagradas Escrituras, número 2, diz isso. No Saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a rezar. Então, a oração contínua também pelos salmos. Oração contínua pelo salmo. Não é? Se a gente, por exemplo, reza um salmo pela manhã assim que acorda, durante a manhã, no meio ali, 10, 10 e meia, aí reza outro salmo, né?
Ali, depois, à tarde, reza outro salmo, à noite, reza outro salmo. Veja, a gente está numa oração incessante, numa oração contínua. É como a gente fizesse as refeições da gente e entre uma e outra fizesse os lanches na nossa oração. Veja, continuamente a gente estaria sendo alimentado, né? Alimentado pela palavra de Deus e pela oração dentro da palavra de Deus. 2583. As expressões multiformes da oração dos salmos tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de um cântico de peregrinação ou ainda de uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. E aqui expressa a atualização do salmo. Não foi uma oração que aconteceu com os homens bíblicos do passado, uma sociedade que não existe mais, de um anseio que ficou lá, perdida no tempo e reduzida àquele tempo. Não. Lança sempre para a frente e nos encontra em todas as gerações. Veja, nos encontra. Fala muito ao nosso coração e diz muito na nossa formação também humana, afetiva e cristã. 2589. Os salmos são marcados por características constantes. A simplicidade e a espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de um e com tudo o que é bom em sua criação. A situação desconfortável do crente que, em seu amor preferencial ao Senhor, está exposto a uma multidão de inimigos e tentações, e na perspectiva do que fará o Deus fiel, a certeza de seu amor e a entrega à sua vontade. A oração dos salmos é sempre, veja, motivada pelo louvor, e por isso o título desta coletânea convém perfeitamente ao que ela nos oferece. Os louvores, feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta. Aleluia. Que quer dizer aleluia. E quer dizer também louvai o Senhor. Sempre com salmo e todo, sempre louvando ao Senhor. E o interessante que Santo Ambrósio, nesse texto, ele vai ser muito expressivo e vai dizer, veja, haverá algo melhor do que um salmo? Ele pergunta. É por isso que Deus em Davi diz muito acertadamente, louvai ao Senhor, pois o salmo é uma coisa boa. A nosso Deus louvai suave e belo. E é verdade, pois o salmo é bênção pronunciada pelo povo, louvor de Deus pela Assembleia, aplauso de todos, palavra dita pelo universo, voz da igreja, melodiosa profissão de fé, é os louvores do Senhor, ou seja, os salmos. Vamos para o resumo para terminarmos este artigo e entrarmos no artigo 2, que é na plenitude do tempo, já na nova aliança. Vimos o contexto de todo o Antigo Testamento. Na próxima aula veremos o fundamento do Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. Vamos para o resumo muito rápido, tá certo? Deixa eu ver aqui quantos minutos. Já 25 minutos dará tempo. 2590. A oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. Vejam, diz São João Damasceno. 2591. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele.
A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. 2592, a oração de Abraão e de Jacó se apresenta como um combate da fé apoiada na confiança, na fidelidade de Deus e na certeza da vitória prometida à perseverança. 2593, a oração de Moisés responde à iniciativa de Deus vivo para a salvação de seu povo. Prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. 2594, a oração do povo de Deus floresce à sombra da casa de Deus, da Arca da Aliança e do Templo, sob a direção dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. 2595, os profetas chamam a conversão do coração e, buscando ardentemente a face de Deus, como Elias, intercede pelo povo. 2596, os Salmos constituem a obra-prima da oração no Antigo Testamento. Apresentam dois componentes inseparáveis, o pessoal e o comunitário. Estende-se a todas as dimensões da história, comemorando as promessas de Deus já realizadas e esperando a vinda do Messias. 2597. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são um elemento essencial e permanente da oração de sua igreja e são adequados aos homens de qualquer condição e tempo. Maravilha, que riqueza, não é? Então nós temos muitos aplicativos das horas canônicas, da salmodia. Só você baixar um aplicativo, né? O mais famoso é aquele Católicos Orantes, que tem todas as horas canônicas no seu celular. O tempo que você tiver, você vai lá e reza com a igreja, as horas canônicas para a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. À tarde voltamos, não é, com a próxima aula do Catecismo, no segundo artigo dessa quarta parte, a oração da Igreja. Tchau, tchau.